Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Nívia, do Caprice Atelier, e vim aqui hoje compartilhar com vocês como se faz essa linda necessaire. Deixa eu mostrar para vocês como ela é dentro. Aqui tem um bolsinho, onde você pode botar o fone de ouvido, certo? E nesse compartimento aqui, você bota os fios, os carregadores de celular. E ela cabe bastante coisa. E ela é feita com aplicação de vivo, mas ela é super simples de fazer. Vamos lá aprender? Vamos lá, vamos começar pelo espelho da necessaire. Vou começar pela parte de cima da necessaire, onde fica aquele bolsinho de tela. Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar, pega um cone de linha, pra gente arredondar as pontas, os cantinhos, para facilitar na hora de aplicar o vivo. Então, tô marcando com a caneta de sintético. Vou fazer a marcação nos 4 cantos. Pronto, marquei. Aí vou pegar a tesoura. E agora vamos cortar arredondando as pontas. Pronto. Arredondei as pontas. E agora, nós vamos marcar o meio, para facilitar na hora de aplicar o vivo, certo? Aí eu dobro bem no meio. Bem no meio. E dou um pique com a tesoura. Um piquezinho. E aqui fica marcado, certo? Do outro lado, faço da mesma forma. Um piquezinho. E marquei o meio. Agora, eu vou aplicar a etiqueta. Aqui, para marcar a etiqueta, local da etiqueta, eu vou medir 3 centímetros daqui para cá, onde vai ficar a etiqueta, e 3 centímetros daqui para cá, certo? Vou posicionar a etiqueta aqui, marcar 3 centímetros e 3 centímetros aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Ok. Aí eu venho com a caneta de sintético e marco. Marco. Aqui, ó. Fica marcadinho. Certo? E agora eu vou fazer o furo na marcação. Certo? Eu venho com a própria caneta. Aí vou usar o rebite. O rebite não tá querendo entrar. Então, tô colocando o rebite
dos furinhos que eu fiz para botar a etiqueta, certo? Aí vou colocar a etiqueta, encaixar o rebite aqui para fechar. Aí vou pegar o balancinho. Vamos lá, vou encaixar aqui. O outro. Encaixar bem no centro. Pronto, a etiqueta está colocada, certo? Agora eu vou pegar aquele pedaço de tela, vou pegar um pedaço de viés e vou posicionar a tela no viés, certo? Vou botar uns cliques. Encaixar a tela direitinho aqui no viés. E vai ser a parte de cima do bolso, certo? E agora vamos passar uma costura aqui. Vamos lá. Começa com um retrocesso e vamos passando a costura para fazer o acabamento do bolsinho. Pronto. Agora eu vou pegar o espelho onde eu coloquei a etiqueta, certo? E vou marcar que ela vai abrir assim. Então, o bolsinho vai ficar nessa parte onde eu botei a etiqueta. E eu vou marcar 3 centímetros da ponta pra cá. Certo? Eu vou pegar aqui a régua e vou marcar com a caneta de sintético essa ponta e essa, pra gente marcar onde começa o bolso. Vou pegar o bolsinho de tela, vou posicionar na marcação que eu fiz dos 3 centímetros. Vou colocar o clipe. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Vou cortar essa parte da tela que passou. Para facilitar na hora de botar o clipe. Então, eu vou posicionar aqui na minha marcação que eu fiz dos 3 centímetros, certo? E vou botar um clipe aqui. Do outro lado do mesmo jeito. Vou colocar o bolsinho aqui na marcação e vou colocar o clipe. Colocar também aqui. E aqui. Então, vamos começar. Vou começar costurando as 2 pontinhas onde eu fiz a marcação dos 3 centímetros. Para dar início, certo? Não ficar torto, ficar todo certinho.
e vou agora passar uma costura para segurar a tela. Depois desse passo a gente vai colocar o vivo. Na curva sempre é bom levantar o calcador. Então a gente vai passando a costura em toda a volta. Sempre dando uma levantadinha no calcador nas curvas. Agora eu vou refilar o que passou da tela. Pronto, botado o bolsinho, certo? Agora eu vou pegar essa bolsa, ela vai abrir assim. Se ela vai abrir assim, eu vou começar a aplicar o vivo nessa parte aqui, onde eu marquei o meio, certo? Vou pegar um pedaço de silicone, eu já deixei separado, da mesma cor do vivo que eu vou usar, silicone pink. E vou posicionar aqui onde eu marquei o meio, certo? Bem no centro. Esse pedaço de silicone que eu cortei, ele mede 2,5 centímetros, tá? Ele mede 2,5 centímetros. E o silicone, geralmente, ele é fosco de um lado e tem o brilho do outro lado. Nesse caso aqui, eu tô fazendo a necessaire do lado fosco, certo? Mas na parte que eu cortei para aplicar o vivo, eu vou usar a parte com brilho para fechar o viés, certo? Que o viés também tem brilho, então para ficar bem próximo, eu vou usar a parte de brilho no viés. Então eu vou posicionar ele aqui com a parte fosca para cima, certo? Bem no centro. E vou já iniciar a costura com retrocesso e paro antes do meio, para eu posicionar aqui o vivo, certo? E começa a aplicar o vivo, não tem segredo. Vai aplicando, quando chega nas curvas, você usa sempre o dedo indicador para segurar e guiar na hora de aplicar o vivo, certo? Então, vai girando, vai usando o dedo, para ficar tudo certinho, vivo junto com a ponta do sintético, certo? Para nenhum passar. Então, a gente continua aplicando na curva. Segue. Chegando na curva da mesma forma. Gira. O vivo. E eu faço essa costura bem próximo da ponta. Para na hora de fechar, não ficar aparecendo essa costura. Que a costura do acabamento aqui vai ser só na hora de fechar nessa série. Aqui é para segurar o vivo. Chegando aqui próximo, a gente pega uma tesoura, costa na outra ponta do vivo e corta. Junto os dois lados bem certinho e continua a costura, certo? Para segurar e não ter perigo de ficar torto. Aí eu pego pedaço do silicone que eu cortei, botei, eu viro aqui pra gente fazer o acabamento e cobrir a emenda do vivo, certo? Opa, soltou a linha aqui. Só ajeitar aqui.
botar de novo aqui na agulha. E seguir. Retrocesso. Pronto, agora vamos só cortar o excesso. E ficou aqui a tampinha da bolsa, certo? Essa parte aqui vai abrir assim e aqui está o bolsinho, certo? Aí aqui eu vou só dar uma queimadinha nas pontas de linha que ficaram, certo? E vamos partir, olha, essa parte aqui eu fiz toda para vocês verem. E a parte de baixo da necessaire eu já deixei pronto, porque é o mesmo passo a passo. Eu mostrei essa parte porque tinha a parte do bolsinho, para mostrar bem direitinho. Vocês já viram o passo a passo da aplicação do Vivo. E eu já deixei a parte de baixo prontinha. Aí a gente passa agora para o canal de zíper. Vou pegar canal de zíper e vou pegar o zíper e posicionar frente do zíper com a frente do silicone, que é a parte fosca que eu vou fazer. A parte fosca vai ficar para fora. Então vamos posicionar frente com frente. Vou deixar uma sobra de zíper, que aqui vai facilitar na hora de aplicar, na hora de botar o cursor, certo? Vamos lá. Retrocesso, sempre começando com retrocesso, para não correr o risco de desmanchar a costura. E vamos seguindo. Retrocesso no final. Vou dar aqui uma seladinha aqui nas pontas de linha. E agora eu vou pegar o zíper e virar para fazer o acabamento, certo? Vamos lá. Começando com retrocesso. Vamos rebater a costura. Feito. Rebatida a costura. Certo? Vou selar aqui. Dos dois lados. E vou pegar o cursor. Eu sempre vou aplicar o cursor deixando o canal de zíper de frente para mim. E sempre vou aplicar, botar, quando eu encaixar o cursor, sempre vai ser da direita para a esquerda, certo? Sempre da direita para a esquerda. Então, eu abro, encaixo aqui. O cursor é assim mesmo, é questão de paciência. Tem que ficar bem encaixadinho os dois lados iguais. Deixa eu ver se agora deu certo. Ainda tem um pouquinho de diferença. Acho que agora foi. Pronto. Levo o cursor até o meio.
aplicado o cursor, certo? Aí eu venho com o fole, aquele pedaço que é de 7 centímetros por 5,5, certo? Eu vou virar aqui, frente com frente. Vou botar um clipe para garantir não sair do local. Um de cada lado. E venho aqui na máquina. E passo. Começa com retrocesso. Costura que eu tô fazendo com um pezinho de máquina. Termina com retrocesso. E a gente corta o excesso de zíper. E sela a pontinha do zíper para não desfiar. Uma queimadinha. Aí agora eu vou pegar o viés. Dou sempre uma esticadinha. Para ele ficar mais estreitinho. E venho aqui e encaixo o viés. Vou dar pra vocês direitinho. Para fazer o acabamento. Quando eu rebater a costura. A gente corta o que passa. E agora a gente rebate a costura. E o viés vai ficar no acabamento bonitinho. Retrocesso, nunca esquecer. Sempre dando uma seladinha. E agora eu venho junto as duas pontas. Aqui no fole, certo? E o canal de zíper. Venho aqui, junto as duas pontas. E passo uma costura. Bom, depois de rebater a costura, eu vou juntar as duas pontas, frente com frente, e vou passar a costura. Botar o clipe aqui para não ter risco de sair do lugar, certo? E vamos passar a costura, certo? Retrocesso. Retrocesso. E vamos cortar o excesso de zíper.
E antes de colocar o viés do acabamento, eu vou pegar o espelho, aquela parte que a gente fez, e vou testar se vai fechar certinho, certo? Vou pegar aqui os clips e vamos encaixando a parte de cima da necessaire e vamos botando clipe para ver se vai dar certinho, certinho. Se não vai sobrar nada, você vai encaixar certinho pra gente passar a costura. Pronto, já viu que encaixou certinho, certo? Agora vamos tirar os clipes, já deu pra dar uma conferida aqui, se deu certinho. Vamos passar o viés da mesma forma que fez da outra ponta. Eu não queimei, não selei o zíper, vamos lá. E vamos encaixar o viés. Encaixar aqui certinho. Achando que o zíper tá passando um pouquinho aqui, deixa eu dar mais uma derretidinha aqui nele. Agora sim. Vamos passar a costura desse lado. Refilo o que sobra. Seladinho nas pontinhas de linha para não desfazer a costura. Além de ficar com acabamento perfeito, né? Agora a gente vem para fazer a costura de acabamento. Do jeito que a gente fez do outro lado, a gente faz desse lado. Nunca esquecer de dar uma selada. E agora nós vamos fazer o quê? Essa parte já tá fechada. Agora a gente vai marcar os meios, certo? Vou juntar certinho as duas partes aqui. E dar um piquezinho com a tesoura. Parte de baixo, do mesmo jeito. É um pique pequeno, gente, só para marcar mesmo. E aqui vamos marcar também o meio. Na parte do zíper, nós não podemos dar um pique, porque vai desfiar o zíper. Então, a gente marca o meio do zíper.
pega aquela canetinha para sintético e aqui dentro a gente passa um risco. E dá para ver certinho o risquinho com a caneta de sintético, certo? Então, vamos pegar de volta a parte de cima da necessaire, agora sim, pra gente fechar a necessaire. E a gente vai marcar. Já que ela vai abrir, essa parte vai abrir assim, o bolso vai ficar assim, então a gente posiciona essa parte do vivo, certo? Com a parte do fole. Então, eu peguei o pique, com o pique da tampa aqui, que eu já tinha feito o pique para marcar o meio. E vou colocar um clipe. Aqui da mesma forma. Peguei a parte que tinha marcado o pique, com a parte que eu marquei com a caneta de sintético, e vou juntar as duas, certo? E vou posicionar um clipe aqui. E vou fechando em toda a volta com o clipe, para garantir que não vai sair do lugar quando eu estiver fechando. Aqui. Gente, essa medida dá certinho. Você viu que não precisei fazer nenhum corte. O tamanho do canal do zíper deu certinho com o fole. Então, não tem erro. E a gente vai para a máquina. E eu vou passar uma costura no meio desse lado e no meio desse para segurar. E depois a gente costura em toda a volta, certo? Posicionei. E vou sentir aonde tá o vivo. Que eu vou costurar exatamente logo depois que termina o vivo, para a costura ficar bem próxima essa parte arredondada do vivo, certo? Então, a gente vai passar a costura aqui para juntar as pontas, certo? E do outro lado, onde a gente juntou os meios. Então, a gente passou a costura aqui, passou a costura aqui, e agora a gente vai fechar ela toda, certo? Vou posicionar aqui. Com cuidado, pro zíper não dobrar, não ficar nenhuma volta, ficar todo retinho. E essa costura agora é bem próxima do vivo, bem próxima dessa parte arredondada do vivo. Juntar o zíper bem. Feito o retrocesso, vamos virar para ver se não ficou nenhuma sobra aqui do vivo, para ver se ficou o acabamento certinho.
Vendo? Ficou todo certinho. Voltar. E agora, bom, agora nós vamos colocar o viés para fazer o acabamento, certo? Pegar o viés. Dar um pique. Vou dobrar a ponta. E vou começar a colocar em toda a volta, certo? Colocando. E encaixa aqui. Certo? Agora vamos passar a costura, certo? Vou abrir o zíper, que facilita as aplicações, certo? Fechar aqui. Lá. Essa parte do viés é que vai dar o acabamento interno da necessaire, certo? Olha só, aqui fica o acabamento. Deixa eu dar só uma seladinha aqui nas pontas de linha. Vou dar uma conferidinha aqui. Ok, tudo certinho. Agora vamos para a parte de baixo da necessaire. Da mesma forma, a parte do fole, eu vou pegar a parte da emenda do vivo aqui, onde está encapadozinho aqui, e a gente vai encaixar no fole. E vamos clipar da mesma forma. Meio com meio. Clipar tudo. Dá pra ter noção já, não é? Como vai ficar, olha.
Então a gente vira do mesmo jeito que a gente fez a parte de cima, a gente faz a parte de baixo. E aí a gente passa uma costura onde a gente marcou o meio e juntou desse lado para fixar. E agora do outro lado, certo? E aqui a gente continua. Sempre sentindo onde é a parte arredondada do vivo, para passar a costura bem próxima. Vai passando a costura em toda a volta. Sempre ajeitando para evitar que fique voltas. Aqui nós fechamos. E vamos queimar as pontinhas de linha. Vamos conferir, vamos virar a bolsinha, vamos conferir se o acabamento está certinho. Tudo certinho. Agora vamos virar e botar o viés. Eu vou botar o viés, eu já mostrei pra vocês na parte de cima, e eu volto pra mostrar ele prontinho. Bom, já botei o viés, certo? A parte de baixo. Agora vamos virar. A gente vai virando, desamassando, ajeitando direitinho as curvas. Parte da frente, virando o zíper. Encaixando o viés na parte interna. Agora vamos botar os itens dentro. Os carregadores. Vocês verem como tem muito espaço, dá pra botar mais fios aqui. Caixinha do fone de ouvido. Olha só como ficou. Olha que fofinho. Vocês viram, gente, que eu fiz esse vídeo bem lentamente para que vocês pegassem o passo a passo. E não tem erro. Dá para aplicar. Quem nunca aplicou vivo aí consegue aplicar de boa, certo? E essa necessaire eu fiz, ela faz parte de um kit que uma cliente me pediu. Vou mostrar para vocês o kit dessa necessaire. Olha só, vem essa bolsa de praia, certo?
Ela tem um tamanho ótimo. Ela é com zíper e eu fiz a composição do rosa clarinho com pink. Usei o zíper pink, certo? Tem a etiqueta pink, todo na composição. E essa bolsa acompanha essa necessaire para botar protetor solar, carteira, celular e não ficar junto com toalhas, coisas dentro da bolsa. Não correr o risco de molhar nada. O que vocês acharam? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo quando tiver vídeo novo no canal, certo? E até a próxima!